Olá pessoal, hoje vamos tratar de uma outra profecia que muitas das vezes é dita e se aplica e seria aplicável a Jesus. A profecia se encontra no livro de Isaías, capítulo 61. Essa profecia foi até mencionada pelo evangelista Lucas em seu evangelho, dizendo que Jesus teria cumprido essa profecia em seus dias. Essa menção de Lucas também, dizer que Jesus cumpriu a profecia, traz uma outra questão à tona, que é a questão da alfabetização de Jesus. Na profecia é mencionado que Jesus pegou o rolo do livro do profeta Isaías e o leu. É o que muitos usam para dizer, quer dizer, essa passagem, né? Do Evangelho de Lucas, para dizer que Jesus e seus apóstolos não poderiam ser analfabetos, haja vista que ele mesmo leu essa passagem. Então, vou mostrar para vocês a explicação dessa profecia, mostrar dentro do texto do profeta Isaías e que essa profecia nunca se aplicou a Jesus, não tem nada a ver com Jesus, e mais, provarei também para vocês que Jesus, embora o texto lá de Lucas dê a entender que Jesus soubesse ler, Jesus não sabia ler hebraico. Jesus e seus apóstolos eram analfabetos. É um fato. Grandes estudiosos do Velho Testamento, da Bíblia, são taxativos em dizer que Jesus e seus apóstolos eram analfabetos. Eu vou provar aqui, usando a Bíblia, essa questão. Vamos lá. A profecia de Isaías 101 diz respeito a Jesus. O Espírito de Jeová está sobre mim, e Jeová me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me para sarar os quebrantados de coração, para apregoar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos que estão encarcerados, para apregoar o ano aceitável de Jeová e o dia da vingança do nosso Deus, para confortar a todos os que choram. Isaías capítulo 61, versos de 1 a 2. O grifo é nosso. Percebam que eu grifei partes dessa profecia, grifei ou tornei algumas palavras em negrito. Por exemplo, aqui, ó, me enviou-me para e ungiu, certo? Todos esses termos eu tornei em negrito, ou negritei, eu explicarei parte por parte deles ao longo de nossa análise. A profecia acima teria sido lida por Jesus em uma sinagoga. Após Jesus concluir sua leitura, o relato bíblico de Lucas nos diz que Jesus sentou-se e afirmou que aquela profecia estava se cumprindo naquele dia. Vejamos a citada passagem dentro do Evangelho. Nós vimos a passagem no livro de Isaías, certo? Na primeira leitura, nós vimos a passagem dentro do livro do profeta Isaías.
Vamos ver agora a passagem que Lucas menciona que Jesus teria lido e teria se cumprido. Vamos ver como ela se encontra lá no Evangelho. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Lucas capítulo 4, versos 18 e 19. Essa é parte da citação de Lucas da profecia de Isaías. Jesus afirma, assim, que aquele a quem Jeová teria ungido referia-se a ele. Jesus dá a entender que essa unção se deu quando ele foi batizado por João Batista lá nas águas do Rio Jordão. Será mesmo que Lucas estava dizendo a verdade quando registrou em seu evangelho esse episódio envolvendo a vida de Jesus? Para entendermos passagem desse tipo, necessário se faz que entendamos, antes de tudo, o texto ou a profecia original citada por Jesus. Não adianta lermos passagens isoladas e acharmos que ela tem aplicação tal como dizem os escritores do Novo Testamento. Temos de saber para quem as palavras de Isaías se dirigiam quando ele as proferiam. Saber se elas teriam realmente sentido para as pessoas de seu tempo ou para as pessoas do tempo de Jesus, ou ainda se elas teriam sentido tanto para as pessoas do tempo de Jesus como as do tempo de Isaías. Quando abrimos o livro de Isaías, encontramos já de imediato as primeiras pistas que indicam a quem suas palavras proféticas destinavam. Vejam, profecia de Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá, Jerusalém, no tempo de Osias, de Jotão, de Acais, de Ezequias, rei de Judá. Vejam que o próprio profeta escreve em seu livro que suas profecias se referem a Judá, a Jerusalém. Jerusalém era a capital de Judá. E referente aos reis Osias, Jotão, Osias, Jotão, Acás e Ezequias. Ou seja, o próprio profeta está dizendo que suas declarações proféticas se dá ou são dirigidas à, à região de Judá, cuja capital é Jerusalém, e, e dentro do reinado desses reis, Osias, Jotão, Acás e Ezequias. Suas profecias não diz respeito a tempos futuros, mas sim a profecia de Isaías, ela delimita o espaço e o tempo a que ela se, se destina ou abrange. Visão de Isaías, filho de Amós, acerca de Judá e Jerusalém. De novo, aqui no capítulo 2, Isaías mostra que suas visões diz respeito a Judá e a Jerusalém. Pelos textos acima, percebemos de forma nítida que as admoestações e profecias de Isaías teriam como destinatário a nação corrupta de Israel. Sim, o Deus hebreu o comissionou a levar uma mensagem de juízos ou julgamentos, bem como uma mensagem de esperança para o restante daquele povo. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores,
deixaram ao Senhor, blasfemaram o santo de Israel, voltaram para trás. Vejam que o profeta menciona a condição em que aquela cidade e aquela região, ou seja, Judá e Jerusalém, se encontrava. Aos olhos do profeta, essa nação, essa região e cidade estavam numa condição de pecados e que sua iniquidade, ou sua maldade, residia no fato de serem filhos corruptos e de blasfemarem contra o Deus Jeová. Diante desse caos espiritual e moral que se encontra na nação de Israel, em especial a cidade de Judá, Jerusalém, desculpe, cidade de Judá não, a região de Judá, cuja capital é Jerusalém, Jeová promete fazer uma limpeza. A depravação de Israel é tão grande que o profeta a compara à cidade de Gomorra, portanto merecedora de destruição similar. Apesar dessa situação horrenda, o texto diz que Javé promete de igual modo que os remanescentes aprenderão a sua lei como dantes. Eles seriam purificados. Já que a cidade se encontrava em um estado de devassidão similar à cidade de Gomorra, então o Deus hebreu pretende fazer uma limpeza entre o seu povo. Vossa terra será assolada, vossas cidades incendiadas. Os inimigos à vossa vista devastam o país. É uma desolação, como a ruína de Sodoma. Sião está só com choupana. Sião, muitas das vezes quando você vê a expressão Sião, ela se refere à cidade de Jerusalém. Sião era um morro, né? Nesse morro, na região elevada, se encontrava a cidade de Jerusalém. Daí a referência a Sião, sempre ou das muitas vezes está relacionada com a cidade de Jerusalém. Bom, Sião está só como choupana em uma vinha, como choça em pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns, veja que eu grifei a expressão, eu grifei essa parte aqui, deixado alguns da nossa linhagem. Teríamos sido como Sodoma e ter-nos-íamos tornado como Gomorra. O profeta está dizendo que o Deus hebreu fez uma separação, tirou algum desse povo depravado e no seu, no seu, em sua grande parte eram similares em seu comportamento como as cidades de Sodoma e Gomorra. Lavai-vos, purificai-vos, tirai vossas más ações diante de meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, respeitai o direito, protegei o oprimido, fazei justiça ao órfão, defendei a viúva. Vejam uma nova situação apresentada pelo profeta, a condição da região da, em especial, cidade de Jerusalém. E veja as expressões que ele vem sempre usando: lavar, purificar. Naquele tempo, aquilo que o Senhor fizer crescer será o ornamento e a glória, e o fruto da terra será o orgulho e o ornato. Eles de Israel. Eu saí grifando uma série de palavras aqui, aqueles de Israel que foram salvos. Vejam que não serão todos de Israel que serão salvos, mas alguns, porque aqui fala, aqueles que foram salvos. O que restar, veja, era um restante. O que restar de Sião, lembre-se, Sião é a cidade de Jerusalém. O que restar de Sião, os sobreviventes, esse restante ia sobrar,
e que seriam salvos serão os sobreviventes da cidade de Jerusalém. Tá vendo? Esse restante, esses sobreviventes, são esses daqui que eu grifei. Ele menciona aqui como sendo alguns, deixado alguns da nossa linhagem, certo? Serão chamados esse restante ou esse pequeno grupo de pessoas que sobreviveriam. O Deus hebreu diz que eles seriam chamados de santos, já que haveria uma separação, isso, toda a nação está no estado de calamidade, vamos dizer assim, espiritual, né? Então, esse Deus hebreu disse que ia fazer uma limpeza dentro dessa nação e que ia fazer essa limpeza ia sobrar um grupo, e é esse restante, os sobreviventes que ele fala aqui. E desse restante, que seriam purificados, né? Não estariam na condição na qual estava toda a nação. Esse grupo seriam chamados de santos e seriam computados dentre os vivos em Jerusalém. Eram esses que iam sobreviver, daí falar entre os vivos em Jerusalém. O restante seriam mortos. Mas desse grupo de pessoas haveria um grupo que ia morrer e um grupo que ia sobreviver. Esses que iriam sobreviver, que chama de sobreviventes, ou alguns restantes, eles seriam chamados de santos e teriam lavado a sua imundície. Quando o Senhor tiver lavado a imundície das filhas de Sião, veja aqui, fala das filhas de Sião, que seria os habitantes da cidade de Jerusalém. Deus hebreu também lhe compara sempre em suas. Eu digo Deus hebreu, na realidade são os escritores, né? Compara sempre a cidade de Jerusalém como a uma mulher. Daí ele fala aqui de as filhas de Sião. Ele vê a cidade de Jerusalém, que envolve todos os seus habitantes, como sua esposa. Daí os seus habitantes serem tidos como filhas dessa mulher que é Sião. E apagar de Jerusalém as manchas de sangue pelo sopro do direito e pelo vento devastador. Isaías 4:2-4. As palavras de Isaías são muito claras. Elas apontavam que depois de toda aquela destruição, mediante a guerra que haveria contra os israelitas, sobretudo contra Judá e Jerusalém, nós vimos, né, o profeta deixa claro que essas demonstrações, esses julgamentos ou juízos, se dariam no tempo daqueles reis. Nós vimos lá no capítulo 1, capítulo 2, Isaías. Se diziam, né, essas palavras faziam referência à cidade de Jerusalém, que era a capital da região chamada Judá. E o hebreu se dividia em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul era a região Judá, cuja capital era Jerusalém. O reino do norte, chamado Israel, tinha capital como Samaria. Pois bem, as palavras de Isaías, como já dito, são muito claras. Elas apontavam que depois de toda aquela destruição mediante a guerra que haveria contra os israelitas, sobretudo contra Judá e Jerusalém, se ergueria um período de paz para os que restassem e que fossem, esse restasse nós vimos que eram o restante, os sobreviventes, que fossem fiéis a Javé. Os hebreus que sobrevivessem seriam chamados de santos. Essa era a promessa. Então, nós estamos analisando boa parte do contexto de Isaías, que também muitas vezes serve também para o contexto do livro de Ezequiel e de outros profetas. E Ezequiel,
Isaías, Amós, Miqueias, eles profetizam quase que no mesmo período. Então, suas demonstrações e juízos serem relativas a situações de guerra. O Redentor virá a Jerusalém para resgatar em Israel aqueles que se afastaram de seus pecados. Esse Redentor é o Deus hebreu e viria para Jerusalém resgatar em Israel aqueles que se afastaram de seus pecados. Nós vimos quais eram os pecados que o Deus hebreu falava. Lá em Isaías 4, nós vemos os pecados de Judá, diz o Senhor. E esta é minha aliança com eles, diz o Senhor. Meu espírito não os deixará, nem estas palavras que lhes dei estarão em seus lábios, nos lábios de seus filhos e nos lábios de seus descendentes para sempre. Eu, o Senhor, falei. Isaías, capítulo 59, 20. O restante de Israel que escapasse e mais tarde fosse liberto, também teriam também o Espírito do soberano Senhor Javé sobre si, não só aquele que em Isaías 61 se refere. Enganosamente Lucas disse a Jesus. Veja que o Espírito esse restante que sobreviveria, todo esse restante, teria sobre eles o Espírito do Deus Jeová. Veja, meu Espírito não os deixará. Ou seja, o Espírito do Deus hebreu estaria em cima de várias pessoas. Os deixará. Nem estas palavras que lhes dei estarão em seus lábios, seus lábios, nos lábios de seus filhos, nos lábios de seus descendentes para sempre. Não era só o Espírito de Jeová, não estaria somente em cima de uma só pessoa, sobre uma só pessoa, mas sobre várias pessoas. Essas várias pessoas seriam aqueles remanescentes ou restantes que sobreviveriam ao cativeiro proveniente de guerra que o profeta estava predizendo que aconteceria, e seria um instrumento de purificação por parte do Deus hebreu para limpar a nação de Judá de seus pecados. O julgamento do Deus hebreu, sempre na sua maioria nos textos bíblicos, se dá por meio de ações militares de outros povos, que ele supostamente usa outros povos para castigar os hebreus que normalmente se desviam da sua adoração. O restante de Israel que escapasse e mais tarde fosse liberto, também teria o Espírito do soberano Senhor Jeová sobre si. Também é fácil percebermos nos textos desse profeta que os verbos em primeira pessoa ora se referem a Javé, ora ao próprio Isaías. Os envolvidos são Javé, Isaías e o povo de Israel. Nesse caso, Judá e a cidade de Jerusalém, né? Por amor de Sião, por amor de Jerusalém, disse Sião é Jerusalém. Não me calarei, não deixarei fazer oração por ela. Veja, quem é esse que está falando que diz que por amor de Sião, por amor de Jerusalém, não se calará, não deixará fazer oração por ela e nem clamar a Deus. Deus não é, tá vendo? Só pode ser Isaías aqui. E não ia, por amor à cidade de Jerusalém, diz que não ia ficar calado, mas que ia fazer sempre oração por ela. A favor dela, até que resplandeça na justiça e se torne gloriosa na sua salvação. Isaías 62, 1. Por isso que eu disse que os verbos em primeira pessoa se referem ora a
profeta Isaías, ora o profeta Isaías, ora o Deus hebreu. O verbo aqui está em primeira pessoa. Não me calarei. Quem foi que disse isso? O profeta Isaías. Disse que não ia se calar e não ia deixar de fazer orações ou de clamar a Deus. Certo? Notem que eu grifei as palavras-chave da profecia mencionadas por Isaías. Essas palavras-chave são ungiu-me, enviou-me e para. Lembrar que eu falei que desde o início tinha grifado o texto, ia explicá-los, me ungiu, enviou-me para. Agora nós vamos tratar cada um desses termos de agora. Sempre que você for ler uma passagem bíblica, principalmente textos longos como os de Isaías, Ezequiel e outros profetas, atente-se para os verbos. Eles identificam os sujeitos da ação ali apresentada. Como entendemos o contexto agora, passemos a analisar em profundidade a suposta profecia que Lucas diz que Jesus teria cumprido, que se encontra no livro de Isaías. Nós já sabemos todo o contexto do livro de Isaías, né? Vimos que é um contexto, nós vimos qual era a situação da cidade, da região de Judá, quais eram os propósitos do Deus hebreu para com essa região, visto sua situação moral e espiritual, certo? E vimos também que dessa região de Judá, o Deus hebreu prometeu tirar um restante, alguns sobreviventes, certo? É esse o contexto do livro de Isaías. Passemos agora a analisar em profundidade a profecia que Lucas disse que Jesus teria cumprido, que é essa do livro de Isaías, capítulo 61. Com essas dicas, vamos dissecar o texto de Isaías. Para entender o fragmento de texto do livro de Isaías que Lucas apresentou em seu evangelho, só basta que você faça uma simples análise sintática. Só isso. A análise sintática, todos nós sabemos como é que ela se faz, né? Separa os verbos identificam os sujeitos, né? Como também as ações. Porque Isaías fala em ungiu-me e enviou-me. Quem é esse me? Em Isaías 61 fala que Jesus, em Lucas capítulo 4, diz que era ele. Quem foi que enviou-me? Quem ungiu-me? Vamos descobrir? Embora o texto seja muito claro, há quem não o entenda, por ocasião, aliás, por causa do apego que tem aquilo que é dito pelos evangelistas. Acreditam que os evangelistas eram escritores inspirados. As pessoas normalmente interpretam o Velho Testamento a partir do Novo Testamento, quando deveria ser o contrário. O Velho Testamento é ele que serve de chave para se entender o que é dito no Novo Testamento, não o contrário. Embora lá no Novo Testamento os escritores e os cristãos, né, dizem ser o contrário, mas isso não é verdade. As respostas das perguntas acima se encontram não no capítulo 61 de Isaías. Quais são as perguntas? As respostas às perguntas acima. Essas aqui, Quem é esse que
ungiu-me, enviou-me. Quem é esse me? Né? Essas respostas nós vamos encontrar em capítulos, não dentro do. Se você tiver uma boa interpretação, logo de imediato você percebe quem são, quem é e quem o me se refere. Quem foi que ungiu o me? No capítulo 61 já deixa claro. Mas tem pessoas que se apegam ao que é dito nos evangelhos e não conseguem interpretar essa passagem. Então, a resposta nós podemos encontrar em capítulos anteriores e capítulos posteriores ao capítulo 61. Como já dito muito antes, Jeová havia comissionado Isaías para a missão. Nós vimos lá, né? Jeová. Nos capítulos 1 e 2 nós vemos Isaías dizendo que suas visões, suas profecias eram para o tempo daqueles reis e para as cidades de Judá para a cidade de Jerusalém e a região de Judá. Então, o profeta comissionado foi Isaías para levar essa mensagem aos hebreus que iriam para o cativeiro, iam se tornar escravos. Javé o escolheu, ele o ungiu. Sim, a palavra ungir significa nada mais que escolher, designar, comissionar alguém. É isso aí, pessoal. Na segunda parte, nós vamos ver mais detalhadamente quem se refere, ou nós já demos um apanhado rápido, né? Quem foi ungido, quem foi escolhido por Jeová para levar essa mensagem de julgamento e demonstrações à nação de Judá. É isso aí, pessoal. Deixe seu like, seu dislike se for o caso. E só um instantinho aí, segura aí que vamos apresentar o segundo vídeo sobre a profecia do capítulo 61 de Isaías referente a Jesus.